Olá pessoal, meu nome é Marco Prado, sou professor de História aqui da EMESP. A gente vai falar sobre História e eu queria agradecer muito o convite da escola para fazer essas aulas, a equipe da EMESP, a Marina, agradecer a equipe do ERIBA pelo suporte, agradecer ao professor Luiz Pérez, que tem me ajudado muito nesses tempos de pandemia com filmagens, com edições, e queria dedicar essas aulas ao meu avô, Washington Prado, que também era historiador da Academia Paulista de Letras, escreveu muito em diversos jornais pelo interior de São Paulo sobre história. Fiquei imaginando como era fazer história nesse tempo pré-Google, né, em que as pessoas tinham que pesquisar aí nos arquivos, e ele escreveu muito. Eu tenho esse caderninho que eu tenho muito orgulho de ter guardado, são vários cadernos, que aqui tem o que ele escrevia: Igreja de São José, estrutura agrária, folclore das tropas e boiadas. Ele escrevia pesquisando, fichando os livros. Eu vou usar alguns desses livros antigos dele nessas aulas, vai ser muito divertido, tá bom? A gente vai falar sobre história. Então, esse curso com esse nome gigante, Panorama Histórico da Música Feita no Brasil. Por que esse nome tão grande? Panorama, lógico, porque a gente vai dar uma pincelada em alguns assuntos, depois vocês têm que pesquisar, se tiverem interesse, ir atrás, ler, lógico. Histórico, a gente vai usar história como movimento, da música, lógico, nosso assunto, feita no Brasil. Por que feita no Brasil? Porque eu não tenho a pretensão de falar música brasileira. O que é música brasileira? Isso é uma coisa muito abstrata, né? Aonde vem a origem? A gente gosta de uma música que ela é a música tipicamente brasileira. Será que é tipicamente brasileira? Veio de outra, que veio de outra, que veio de outra. Essas influências, para mim, são as coisas mais interessantes da música, né? Então, eu lembro, para sintetizar essas questões, uma frase que uma professora disse numa aula, e eu guardei: a história não lida com a origem está no mito. Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tunnel. Então, quando eu falo de história nas aulas, algumas coisas vêm na minha cabeça, algumas imagens. Quando a gente fala de apreciação, que foi o curso do ano passado, parece que é um termo nebuloso. O que é apreciação musical? Mas quando a gente fala de história, a gente fala: eu sei o que é isso. O professor vai pôr uma linha fantástica na lousa, vai pôr os acontecimentos, as datas, e vai falar sobre alguns assuntos determinantes, sobre grandes personagens que transformam a história. Essa linha, eu acho que desde o tempo da escola eu questionava um pouco. Uma linha fantástica, e apareciam os egípcios. O Egito Antigo, a gente estudava o Egito Antigo em um semestre, 2 semestres. E aí umas perguntas que eu já fazia na época, né? Eu pensava assim: mas o Egito some? Porque a gente estuda o Egito um semestre inteiro, às vezes mais que um semestre, depois a gente nunca mais vai falar sobre o Egito. E outra coisa que eu pensava na época: poxa, a gente ficava falando dos faraós, dos abusos dos faraós, como usavam as pessoas. Eu ficava pensando, mas ninguém reclamava na época, porque não existiam esses relatos, né? Parecia que as pessoas obedeciam, não falavam nada, então... E outra coisa também, uma conexão que eu lembro, quando eu pensava em história da época, que eu gostava de ver um seriado chamado Túnel do Tempo. Eram 2 pesquisadores, quem tem a minha idade vai lembrar disso, fazia sucesso, 2 pesquisadores, cientistas que se perdiam num túnel do tempo. E eles voltavam para várias situações históricas, mas sempre situações decisivas. Então, se eles voltassem para o Egito, falando do Egito, eles iam voltar na época dos faraós, dos grandes faraós, as construções das pirâmides. Eles nunca iam voltar no Egito, por exemplo, em 1215, eu chutei uma data, porque a gente fazia história seguindo os grandes personagens, os grandes momentos, e é lógico que a história não é assim. Então a gente vai discutir um pouco nessa aula essas teorias, essas ideias que a gente tem sobre a história. Mas o principal aqui, né, já que a gente está falando de música, é que o artista também interpreta esse momento de outro jeito.
E aí eu me lembro de um filme fantástico que chama Uma Jornada Particular. Um filme com Marcello Mastroianni e com a Sophia Loren, lindo, belíssimo, quem não assistiu, assista. E a ideia do filme é que numa determinada época importante para a história, né, que tem a relação com a guerra, esses dois personagens vivem, como o próprio nome diz, uma jornada particular. Às vezes o artista percebe no momento histórico outras coisas. Então a gente vai ter um exercício que eu propus na aula, uma foto. Eu vou mostrar para vocês uma foto e vou mostrar essa foto em silêncio, a música não vai induzir vocês a interpretarem essa foto de outro jeito, e vocês vão pensar no que essa foto transmite para vocês. E depois 3 alunos vão interpretar essa foto. Vocês vão perceber que essa é uma foto de uma casa antiga. Então a gente pode pensar, mas quem viveu nessa casa? O que aconteceu dentro dessa casa? Onde está essa casa? Qual o contexto? Quando foi fabricada? Mas esses 3 alunos, eles vão interpretar essa casa, que podia ser histórica, de maneiras artísticas. Então vamos ver isso daí, é muito legal. E agora eu vou contar rapidinho o que motivou essas 3 interpretações da foto por esses 3 artistas músicos. O primeiro, né, que é o Gabriel, ele imaginou uma situação como se fosse um filme policial que aconteceu dentro daquela casa. O segundo, o João, relacionou com contos que ele gosta de ler. E o terceiro, o Sérgio, ele imaginou números, ele viu os números das janelas, os números que tem na casa. Então cada um interpretou de um jeito uma foto que podia ser só uma interpretação histórica. Então como o artista vê um momento que pode ser histórico de várias maneiras. Então se é difícil imaginar a história pelas interpretações, imagina relacionar essas interpretações com a arte, com
a visão, o olhar do artista. E agora a Gisele e a Marina vão mostrar de um jeito muito criativo como a gente pode interpretar a história de vários jeitos. Oi, eu sou a Gisele Andrade e eu vou mostrar um trabalho que eu fiz sintetizado na aula que a gente discutiu sobre a relação entre a música e a história, a nossa personalidade, como absorve a história. Para ficar bem didático, esse foi o meu trabalho. Eu usei as cores. Tem um conceito que eu vou explicar para vocês. Aqui tem uma cor, que isso aqui representa a história crua, como realmente aconteceu, sem a visão de ninguém, só do jeito que foi. E aqui são as personalidades, cada um do jeito que é. E essas bolinhas representam quando essas personalidades entram em contato com a história. Por exemplo, o vermelho. Eu peguei essa cor com essa e misturei. Isso significa o que a pessoa percebeu da história que aconteceu. Que a história não vai ser pura, mas vai se mesclar com a personalidade de quem está vendo. Ou seja, isso a gente pode observar na música, na literatura. Os artistas ou os escritores vão mostrar para as pessoas, por exemplo, em livros, a visão que eles têm da história, mas não que necessariamente seja a história em si, que a história se mescla com a nossa visão, como se a gente usasse lentes para enxergar a história. Bastante simples, a animação do Zé Notinha, ela procura refletir sobre diferentes pontos de vista
e também como as subjetividades ajudam a construir recortes da história. A mesma música, ela é sentida, interpretada de formas diferentes por pessoas que também têm vivências diferentes. E conforme o jornalista seleciona, né, o grupo 1 ou o grupo 2 de pessoas para serem ouvidas, nós temos recortes e manchetes diferentes. E isso nos leva a uma reflexão, né, sobre o que é história. Depende de quem são as pessoas que estão sendo ouvidas para construir esse discurso. E aí, falando em história e ideias que envolvem o estudo da história, esse jornal, vocês viram que o cenário tem jornais aqui, porque eu coleciono esses jornais antigos. Então aqui estou no jornal de 4 de maio de 2006, o jornal nas mãos, e fala aqui, o cinema chega em Coronel Macedo. Uma cidade, essa foto fantástica das pessoas na praça, vendo pela primeira vez o cinema. E a gente imaginar que o cinema chega nessa cidade em 2006, mas no Rio de Janeiro já tem cinema no século XIX. Então, como isso é muito relativo, né? Quando eu falei da linha do tempo, todo mundo foi para a Idade Média, todo mundo foi para a Idade Moderna, depende, né? Muitas coisas se relacionam com a história de vários jeitos. Muita coisa é relativa quando a gente estuda história, né? E aí, voltando a casa, essa casa, eu não sei se vocês repararam um detalhe, foi um dos primeiros que eu reparei quando vi essa casa. Essa casa fica em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. O número ali, 1945, o ano em que acabou a guerra, né? Uma das datas importantes, essa sim importante. Então, que seja esse momento um momento de esperança, que isso tudo que a gente tem vivido finalmente acabe. E para falar em esperança, agora o depoimento e o som de um aluno Thierry, de uma aluna Débora, falando o que eles esperam para a música do futuro e também o som. A gente pode pensar assim, nesse quadro como um som e uma ideia para o futuro. Queria agradecer a todo mundo, convidar vocês para a próxima aula, em que a gente vai falar do Radamés e de alguns artistas talvez pouco conhecidos e algumas conexões. Até a próxima e um grande abraço. É isso que eu espero para a música para o futuro, que as pessoas continuem vibrando, continuem se emocionando, continuem sendo retratadas dos sentimentos delas, sejam de insatisfação política ou de melancolia por um término de relacionamento, por exemplo, mas que elas continuam sendo tocadas, independente de qual seja o estilo, independente de qual seja música clássica, música popular, enfim, que todas continuem existindo e que todas sejam contempladas como música boa. É isso. Olá, eu sou Débora Neves e quando eu penso um som e uma ideia para a música do futuro, como será, né, a música no futuro, penso eu que não será muito diferente da forma que os antigos um dia também pensaram como seriam as músicas de hoje. Eu acho que ficar pensando muito no amanhã, a gente não vive o hoje, né? Então a gente não produz a música do hoje, a música das experiências que a gente vive hoje, a música que a gente sente hoje, com a realidade de hoje. E eu acho que uma coisa que os músicos sempre vão trazer é a realidade em que eles vivem.
em suas composições. Então, seja na época de Bach, seja na época de Beethoven, e hoje, por exemplo, com minhas composições ou com composições dos meus professores, meus colegas. Agora, o que eu gostaria no futuro, na música do futuro, é que fosse mais acessível, muito mais acessível a todos. E acessível no que eu digo na produção de música, produção musical. Que todos tivessem essa facilidade de produzir música e sentir o prazer que é produzir uma música. Deixo vocês com essa composição autoral que se chama We Were Made to Say Goodbye. Nós fomos feitos para dizer adeus. Obrigada. So I'm playing a 5000 BC instrument. Yes. The actual sound is the natural result of the consistency of the rock, but it's been worn smooth by the actions of people playing it more than 7,000 years ago, long before the Romans, long before the pharaohs. This is a sign of human civilization. So would they sing along to this? I don't know exactly, but I think they can imagine more dancing than singing. More dancing.